Bem-vindos, bem-vindos a mais um Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Esse mês de novembro estamos com a temática especial, que é Novembro Azul, um entendimento bíblico do papel dado ao homem. Na verdade, dado a ambos, homem e mulher, mas especialmente ao homem. Tivemos então a série de lives, o Florescendo no Dia a Dia, que é o programa apresentado por mim, Zé Lourenço, nas segundas-feiras. Também esteve recebendo entrevistados convidados, geralmente é só a terça que a gente recebe, na segunda eu ensino, mas na segunda também recebemos muitos entrevistados convidados. Se você não assistiu às lives anteriores, volta lá para assistir. Tivemos também uma série de lives extras. Esse mês de novembro foi realmente muito especial, tem muitos motivos para você agradecer. Então, hoje nós teremos a nossa última live extra, com um tema importantíssimo, um tema que certamente você jovem, seja aquele jovem começando a juventude ou aquele jovem já meia-idade, né, bem adulto, já com formação, profissão, mas ainda buscando a vontade de Deus nesse sentido. Então, saber se eu devo casar com aquele paquera. Eu espero então que você seja abençoado hoje e tome decisões biblicamente falando. Então, antes de chamar o Gustavo, ele já está aqui, eu quero então encorajar as moças, que assim como eu estou esperando no Senhor, nós nesse processo de espera, vamos receber os princípios que o Gustavo tem para nos ensinar hoje, mas nesse processo de espera sim, somos mais passivas do que ativas e precisamos realmente confiar no Senhor, talvez mais do que os rapazes em alguns aspectos. Então, um versículo que eu tenho guardado muito ao longo da trajetória de vida cristã. Hoje eu recebi ele num quadro de uma amiga missionária. Eu gostaria de deixar para a sua edificação, que diz assim, Isaías 64:4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se percebeu, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Então, espero que os princípios que vão ser trazidos hoje, as exortações da parte do irmão Gustavo, ele vai falar algumas coisas para as moças também considerarem. Eu espero então que você seja edificada. Dito isso, vamos então chamar aqui o Gustavo. Lembrando que essa é a nossa última live de MEC na segunda, mas hoje é a nossa última live extra. Muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Gisele. A Unidas pela Teologia, é um prazer conhecê-lo, mesmo que à distância. Então, esse assunto foi meio que a roupa de última hora. Eu entrei em contato com o pastor Alexandre Sacha, e aí ele me indicou o Gustavo, né? Assim que ele me indicou, nem pensei duas vezes, já entrei em contato com o Gustavo e já vi que foi uma ótima escolha. Realmente o Sacha sabe indicar. Responsabilidade. Se você quiser conhecer mais do Gustavo, vou fazer uma pré-apresentação dele aqui, mas você vai no Unidas e ver quem o Unidas segue, então tá lá o Gustavo. São poucos o que o Unidas segue, acho que nem 50 pessoas, então você vai achá-lo rapidinho. E aí você tem o site, o WordPress dele, né? E tem muito conteúdo lá, muito abençoador, já dei uma olhada rápida, muito bom. Um rapaz muito estudioso e dedicado, graças a Deus. Então o Gustavo ele tem 29 anos, ele é casado há 5 meses, recém-casado, graças a Deus. Pois é. Com a Amanda. Ele é engenheiro mecânico. Se eu errar alguma coisa, pode levantar a mão aí e corrigir, certo? Engenheiro mecânico. Ele é mestre em divindade pelo Faith Bible Seminário Lafayette. É isso? Isso mesmo. Eu acho que a Larissa Ferrari também é formada nesse seminário. Isso. Exatamente. Não é não. Quem é que dirige lá esse seminário, sabe? Parte da direção do seminário são alguns dos diretores do ministério que seria a ABCB dos Estados Unidos, né? Então, é uma igreja, é um seminário baseado, assim, com base numa igreja, né? Que é a Faith Bible Church lá em Lafayette. E aí eles fizeram esse seminário e, assim, a maior parte dos professores são pastores lá.
e eles são bem ligados a essa área de aconselhamento, né? Então, você até citou a Larissa, ela fez um mestrado em aconselhamento bíblico lá, né, que eles oferecem também esse curso, e o mestrado em divindade, que foi o que eu fiz, mais voltado para pastores. Muito bom. É quantos anos, Gustavo? O curso que eu fiz são 3 anos. Você foi morar lá ou você fez a distância? Não, ele é 100%, ele tem a opção de ser 100% online, que foi no caso o que eu fiz, né? Tem também a opção de fazer lá, inclusive tem um amigo meu, que é da minha igreja aqui de São José dos Campos, que está passando um tempo nos Estados Unidos fazendo esse seminário lá. O próprio Sacha fez esse mesmo seminário lá, né? Só que eu fiz online, então eu fiz um modelo um pouquinho diferente, embora sejam as mesmas aulas, as mesmas matérias, tudo exatamente igual, só que à distância. Muito bom, que bom que eles disponibilizam esse curso inteiro à distância. Muito bom. Tem que dominar o inglês, né, obviamente? Isso foi interessante também, foi um aprendizado, além de teológico, né, foi um aprendizado aí de um outro idioma nesse sentido, foi muito bom. Entendi. Que bom que Deus te deu essa oportunidade, muito bom. Então ele trabalha há 5 anos na Igreja Batista Maranata, que é a igreja que o pastor Alexandre é pastor, não é isso? Isso, exatamente. Ele ajuda principalmente na área de ensino e no ministério com jovens e adolescentes. Fico feliz por isso, os jovens precisam muito de orientação. E pelo que eu vi seu material, até as respostas que você deu às perguntas que eu fiz, é bom ver que os jovens estão em boas mãos, graças a Deus. Então, dito isso, a pré-apresentação, não sei se eu esqueci alguma coisa, se você quer ressaltar alguma coisa. Não, acho que é isso. Queria só agradecer a oportunidade também, é um prazer, um privilégio estar aqui, poder ajudar de alguma forma. São perguntas importantes e muito frequentes, né? Então, espero poder ajudar de alguma forma aí. Com certeza vai. Até para mim foi uma bênção revisar os princípios e a forma como você colocou. Até eu achei que você deve ser um bom discípulo do Sacha. Achei até a forma dinâmica de escrever e se expressar na própria escrita, eu gostei bastante. Achei bem parecido com a dele. Não é à toa que o pessoal por aqui diz um pouco disso também. Então, que bom saber. Então, realmente, essa problemática é uma questão que muitos jovens, acho que quase todos os jovens passam por esse dilema, não importa se está no início da juventude ou mais tarde, acho que é um dilema comum. E é por isso que é tão pertinente. Muitos jovens me procuram e, graças a Deus, que podemos então abordar esse tema aqui hoje. Então, a problemática Gustavo, como você já sabe, muitos jovens, na hora de fazer uma escolha em relação a um futuro cônjuge, têm uma tendência carismática. Eu chamaria de uma tendência carismática mesmo, isto é, eles entendem que a vontade de Deus se descobre ao invés de se experimentar por uma decisão baseada, então, em princípios bíblicos. Ou seja, eles acham que devem ser mais passivos do que ativos nesse processo de escolha. E não é à toa que essa tendência carismática, cultural, não sei se em outros países também é assim, mas no Brasil acho que isso é bem forte, digamos que nos empurram para esse estilo de vida, né? Então, essa seria a problemática. A primeira pergunta, então, que eu faço para você é como é que eu posso fazer uma boa escolha em relação a um futuro cônjuge? Quais os elementos que devem, então, se levar em conta na hora de tomar essa decisão? Seria a ideia de ver se a química bate? Ou pedir um sinal dos céus? Ou ainda, se a pessoa aparecer até você, só pode ser de Deus. Não, ela veio até mim, só pode ser de Deus. Só tem esse rapaz na igreja, eu vou fazer o quê? Só pode ser esse, ele gosta de mim, então não tem pra onde correr. Só posso entender que é ele o meu futuro cônjuge. É assim que se experimenta a vontade de Deus em relação ao futuro cônjuge? Essa seria então a primeira pergunta. Uhum. Então, até comentei com você, né, e vi que você colocou também na chamada lá, né, essa é a pergunta de $1 milhão aí, feita pelos jovens de todas as igrejas, eu imagino, né, com quem eu devo me casar? Eu já fiz essa pergunta, né, muitas pessoas já fizeram para mim, e, enfim, essa é a pergunta, né, e aí eu quero começar com uma palavra de encorajamento para todos os jovens por aí, né, porque nós temos as respostas para essa pergunta, né, talvez não as respostas que as pessoas querem ouvir,
Inclusive, quando eu respondo essas perguntas, às vezes as pessoas reagem meio que, poxa, não é o que eu queria ouvir. Né? Mas são as respostas que nós precisamos saber, são as respostas que Deus nos dá. Né? E como assim? Né? Nós temos as respostas, mas não as que nós queremos. A Bíblia vai nos dizer com que tipo de pessoa nós devemos nos casar, mas ela não vai nos dizer o nome dessa pessoa. Né? Então, ela vai nos dar princípios, mas ela não vai nos dar o nome. E aí eu quero desenvolver um pouco essa ideia, porque vai ser a base de tudo que eu vou falar aqui. Né? Tem um texto em Deuteronômio 29 que diz o seguinte: o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles. Mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos dessa lei. Esse texto ele fala sobre dois tipos de vontade de Deus. Existe um tipo de vontade de Deus que é oculta. São esses segredos que ninguém conhece, dito no texto. Né? Essa é a vontade que nós chamamos de vontade decretiva, vontade oculta de Deus. A vontade oculta ela sempre vai acontecer. Ela não pode ser frustrada ou resistida. É a vontade soberana de Deus. Isso sempre vai acontecer, isso foi planejado desde a eternidade passada, não tem como nós mudarmos isso. E essa vontade nós só descobrimos depois que as coisas acontecem. Né? Você comentou que recentemente eu me casei, eu sou casado com a Amanda. Como que eu sei que era a vontade de Deus que eu me casasse com a Amanda especificamente? Nós casamos há 5 meses atrás, e só por isso eu sei. Eu não tinha como ter certeza disso até que a gente dissesse o sim lá no altar. Então, essa vontade oculta, ela só é revelada depois que as coisas acontecem. Mas o texto também fala sobre outro tipo de vontade de Deus que nos foi revelada. E nós somos responsáveis por obedecer os termos, né, dessa lei, como o texto diz. Essa é a vontade preceptiva, a vontade revelada de Deus. E essa vontade é simplesmente a lei de Deus, a palavra de Deus. Então, entender isso já responderia grande parte das perguntas que a gente vê relacionadas a essa questão de qual é a vontade de Deus para a minha vida. Né? A vontade de Deus é que Ele quer que nós saibamos é a palavra dele. Então, essa vontade ela pode ser resistida quando nós pecamos, mas ela está à nossa disposição, ela foi revelada. Então a gente pode expandir essa pergunta, né? Com quem eu devo me casar? Em outra grande pergunta, que abrange essa e tantas outras, né? Qual profissão seguir, qual curso eu faço e tudo mais. Né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa é a pergunta, né, por trás de com quem eu devo me casar. A gente quer saber a vontade de Deus. E como eu disse, a Bíblia ela responde essa pergunta, mas ela responde de uma forma interessante. Né? De novo, ela não vai falar sobre nada místico, não tem nada de pássaros voando, né? Mensagem nas nuvens, nomes em sonhos e tudo mais e tal. Não tem nada disso. A Bíblia não vai falar sobre isso. Desista dessa ideia. Você não vai encontrar o nome da pessoa abrindo numa página aleatória da Bíblia. Isso não vai acontecer. Mas a Bíblia nos dá princípios claros e objetivos. E aí eu quero citar 3 princípios primeiros que são gerais para homens e mulheres. Depois eu vou falar algumas específicas para rapazes e outras específicas para moças. Né? Então, primeiro, obviamente, busque alguém temente ao Senhor. Desde Gênesis a gente vê Deus, ele condena, né, o jugo desigual, a união entre um filho dele e um filho de Satanás. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em 2 Coríntios capítulo 6. Né? E Deus ele diz por que isso é importante. Juntar-se com alguém que não crê em Deus vai te levar para longe de Deus. Olha o que diz na 1 Reis 11, versículo 2. O Senhor havia instruído os israelitas claramente, fazendo uma referência aqui a Êxodo 34. Não se casem com mulheres dessas nações que não eram da nação de Israel, pois desviarão seu coração para os deuses delas. O jugo desigual é perigoso porque ele nos afasta de Deus. Então, por mais que o casamento seja algo maravilhoso, estar perto de Deus é muito melhor. Então a gente precisa entender isso. Né? Busca alguém temente ao Senhor. Busca alguém temente ao Senhor. Não troque o seu relacionamento com Deus por uma pessoa qualquer, simplesmente para satisfazer o desejo de estar casado. Esse não é um princípio bíblico. O princípio bíblico é busca alguém temente ao Senhor. E isso pode significar esperar, pode significar uma porção de coisas que a gente vai tratar aqui, né? Mas busca alguém temente ao Senhor. Segundo ponto, nós atraímos pessoas que têm as mesmas prioridades que nós. Você não vai encontrar uma esposa piedosa, você rapaz, não vai encontrar uma esposa piedosa indo à balada. E você, moço, não vai encontrar um marido fiel nos barzinhos da esquina. Pessoas que amam a Deus, elas têm características. Elas conhecem a Bíblia, elas conversam sobre as coisas de Deus
elas servem na igreja. Então, as moças que amam a Deus, elas não gastam horas vendo vídeos de maquiagem, escolhendo roupas indecentes e fofocando umas com as outras. Elas se comportam com modéstia, elas conhecem teologia, elas servem pessoas, né? E os rapazes que amam a Deus, eles não são rapazes preguiçosos, eles não falam só sobre futebol, eles não falam só sobre videogame, eles não ficam destruindo a sua vida em impureza. Pelo contrário, eles conhecem a Bíblia, eles cuidam das moças da igreja, das irmãs ali da igreja, eles são diligentes, trabalhadores, eles estão na igreja servindo. Eu mesmo, né, um exemplo pessoal, eu mesmo conhecia minha atual esposa, a Amanda, servindo na igreja. Eu comecei a conversar com ela no ministério que a gente servia junto, eu comecei a conversar com ela enquanto a gente varria o salão, enquanto a gente olhava algumas crianças, enquanto a gente lavava a louça. Tudo isso aconteceu servindo na igreja. E porque eu tinha essas prioridades, eu encontrei com uma pessoa que tinha as mesmas prioridades que eu, estava no mesmo lugar do que eu. Então, a dica nesse sentido é: se concentre em servir, se concentre em conhecer a Deus, se coloque nos lugares onde você gostaria de ver o seu futuro cônjuge, né? E as moças e rapazes que têm essas prioridades, elas aparecerão lá. Essas pessoas aparecerão lá. Se você quer alguém que sirva a Deus, esteja servindo, e você vai encontrar uma porção de pessoas que amam servir a Deus. E pode ser, pela graça de Deus, que você encontre o seu futuro marido, sua futura esposa lá, né? Então, se coloque nesses lugares onde você quer encontrar essas pessoas. E terceira dica geral, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Provérbios capítulo 11, versículo 14, Provérbios capítulo 15, versículo 22. Então, pergunte para os seus pais o que eles acham dessa pessoa. Pergunte para o seu pastor e para os seus líderes o que eles acham dessa pessoa. Pergunte para amigos próximos de vocês dois o que eles acham dessa pessoa. Obviamente, eu estou falando aqui de pessoas maduras, tementes ao Senhor, né, que vão dar opiniões, não simplesmente por preferência, mas baseadas na palavra de Deus. A verdade é que muitas vezes nós deixamos de fazer essas perguntas porque nós já sabemos as respostas. E nós não queremos ouvir as respostas, né? Então, por exemplo, meu pai não gosta dele, então eu nem vou perguntar para o meu pai o que ele acha. Né? Meus amigos já falaram para eu não insistir naquele cara, que ele é tranqueira, mas ele é tão legal comigo que eu vou continuar nesse caminho. Meu líder de jovens que seja, né, ele já falou para eu sair fora, mas aquela moça é tão bonita, eu vou seguir com essa ideia, vai que lá na frente ela muda. Não faça isso, né? Não faça isso. Peça conselhos, ouça os conselhos, valorize os conselhos. Né? Deus usará, sim, pessoas ao seu redor para te ajudar a tomar decisões biblicamente. Então, ouça essas pessoas, use, né, da sabedoria dessas pessoas. Pessoas que te conhecem bem, pessoas que conhecem essa outra pessoa muito bem. Então, elas vão ser capazes de te mostrar: poxa, isso aqui pode ser um problema. Nossa, isso aqui é muito legal, eu acho que você deveria tentar. Ou, cara, sai fora, não faz isso vai ser um problema lá na frente, né? Então, ouça essas pessoas, valorize o conselho dessas pessoas e tome decisões com base nisso, né? E aí esses foram para ambos, né? Rapazes e moças. Alguém temente a Deus, pessoas que têm as mesmas prioridades, e alguém aprovado aqui, entre aspas, né, pelos conselheiros que você tem. Agora alguns específicos, né? Primeiro, para os rapazes. Rapaz, a gente pode resumir aqui o papel das esposas, né, em 4 palavras: submissão, auxílio, cuidado e respeito. Submissão, auxílio, cuidado e respeito. Obviamente, algumas coisas nós não temos como saber exatamente antes de entrar no casamento, mas a forma como uma moça se comporta em seus outros relacionamentos, principalmente o relacionamento dela com o pai dela, vai dizer muito sobre como ela vai tratar o seu futuro marido. O pai é a autoridade que ela tem hoje sobre ela. E quando ela se casar, essa autoridade vai ser o marido. Então a forma como ela se relaciona hoje com o pai dela vai dizer muito de como ela se relacionará com o seu futuro marido, né? Então, a primeira dica aqui específica para os rapazes é: observe como a moça se comporta com o pai dela. Observe como se comporta com o pai dela. Ela é submissa ao pai dela, ela respeita o pai dela, ela cuida do pai dela. Então preste muita atenção nisso, né? E além disso, ela é alguém que se preocupa demais com a aparência, ela se veste de forma decente, ela se preocupa em cuidar dos irmãos da igreja ao escolher suas roupas, ela é preocupada demais com a questão financeira, ela quer alguém que tenha tudo pronto, 2 carros, uma casa mobiliada, uma casa na praia, né, uma porção de coisas. Abra os olhos para isso, né? Essa moça está muito mais preocupada com as coisas do mundo do que com Deus. E isso pode sim ser um problema
lá na frente. Agora, assim como eu falei das características da esposa, né, a gente também pode resumir o papel do marido em 4 palavras aqui, né, e aí os princípios para as moças aqui, né. O papel do marido: amar, liderar, prover e proteger. Amar, liderar, prover e proteger. Algumas dessas características também a gente não vai visualizar plenamente antes do casamento, mas a forma como o rapaz trata outras pessoas, principalmente a sua mãe, também vai dizer muito de como ele vai tratar a sua futura esposa. Ele é alguém que ajuda nas tarefas de casa, ele sabe lavar louça, ele sabe varrer um chão. São coisas básicas, mas são coisas importantes, mostram o desejo dele de servir pessoas, a disposição que ele tem de ajudar em coisas que são importantes, as tarefas de casa. Né? Ele serve pessoas, né? Ele é capaz de liderar pessoas nos caminhos do Senhor. É responsabilidade do homem ser líder espiritual na sua casa, levar sua esposa para mais perto do Senhor. Né? Então, isso significa que um rapaz que gasta o seu dia todo assistindo Netflix e jogando videogame não vai ser um bom marido. Então, ele precisa ser alguém que tem como prioridade a vida dele com Deus, o relacionamento dele com Deus. E outras coisas também que são consequência disso. Ele é responsável e trabalhador, né? Ele não tem que ter um carro, uma casa mobiliada. Vocês vão construir as coisas juntos, mas ele precisa ser diligente, responsável, administrar bem as suas finanças. Né? E aí algo importante também é a questão da pureza aqui. Né? Estudos mostram, né, estatísticas mostram que quase todos os rapazes hoje têm ou já tiveram problema com pornografia e masturbação. Então, se isso não for tratado, vai ser um problema muito grande no futuro que pode destruir o seu casamento. Então, se as conversas começam a se desenvolver, pergunte abertamente isso para ele. Né? E perceba, né, como ele reage àquilo, se ele vai ser sincero na resposta dele. Isso é importante. São perguntas que nós precisamos fazer. Né? Então, a Bíblia nos dá princípios. Né? Tem vários outros, eu só citei alguns aqui, que eu acho que são alguns dos principais. Né? E essa é a resposta que a Bíblia nos dá. Essa é a vontade revelada de Deus no que se refere à escolha de um cônjuge. O problema é que nós queremos um nome. Né? E isso nos trava, porque Deus não nos fala o nome, Ele não vai falar esse nome. A vontade oculta de Deus, ela não é da nossa conta. Por isso ela é oculta. Esse é o nome dela, porque ela de fato é oculta. Então, eu não quero te desencorajar. Talvez nós tenhamos muita dificuldade para descobrir esse nome mágico, porque na verdade, Deus não quer que nós saibamos esse nome. Nós estamos errados em esperar que Ele nos revele todos esses detalhes daquilo que Ele já planejou. E Deus não nos conta tudo, né? Ele não nos mostra tudo pelo simples fato de que parte do processo da vida cristã é aprendermos a confiar em Deus, aprendemos a depender de Deus, aprendemos a viver com a noção de que não somos nós que estamos no controle, Ele é quem está no controle. Então a realidade que nos confronta aqui é que nós não queremos aprender a confiar em Deus. Nós não queremos aprender os princípios para construir um casamento que glorifica a Deus. Nós queremos um nome que satisfaça os nossos desejos e nos garanta uma vida livre de dificuldades, um casamento perfeito. Só que Deus, ele tem algo melhor. Ele quer que a gente aprenda a confiar nele. Ele quer que a gente se aproxime dele. Ele quer que nós busquemos a sua palavra. E Ele quer que nós tomemos a melhor decisão possível com as informações que Ele nos deu, entendendo que Ele está no controle, Romanos 8:28, e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E ainda que o fim não seja o casamento, ainda que o plano de Deus seja diferente do que a maioria de nós espera e deseja, a palavra nos mostra que é possível viver uma vida satisfeita, porque a nossa alegria e a satisfação estão no Senhor e não nas nossas circunstâncias. Então, eu acho que esses são bons princípios bíblicos aqui, né, que nos direcionam na tomada dessa decisão que é tão importante. Né? A Bíblia nos dá respostas, ela nos dá princípios. Ela vai te dar um nome? Não, ela não vai te dar um nome. Mas ela te dá aquilo que você precisa saber. Princípios que vão te direcionar nessa tomada de decisão. Muito bom, muito boa resposta. É um escopo, um caminho bem completo, assim. É isso mesmo. Temos os princípios, depois que a gente coloca na mesa os princípios, a gente então depende do Senhor, como você colocou, né, Gustavo? Essa dependência do Senhor. Ele não vai nos dar um nome, mas Ele quer nos direcionar, então, essa questão de dependência. Então, é saber os princípios, mas também se colocar
em oração, na Uhum. dependência do Senhor. É interessante isso. Muito, esse equilíbrio, né? Uhum. Muito Com bom, certeza. maravilhoso. Então, depois que a segunda, então, respondendo a nossa primeira pergunta, como eu posso fazer uma boa escolha em relação ao futuro cônjuge, ele colocou, não é aquela coisa mística de perguntar a Deus se o passarinho voar dali para pular é aquela pessoa, nada disso. Senta para estudar a Bíblia e ver os princípios, né, Gustavo? E observa na vida da moça, como ele colocou aqui, submissão, respeito, amor pelas pessoas. Uhum. Também pergunta a outros dessa questão do conselho, né? Uhum. Muito importante. E aí toma decisão, então, biblicamente falando. Muito bom. Se você tem dificuldade de pegar todos os princípios, volta para rever a live, ou até eu Aham. tenho, o Gustavo me passou, eu posso também enviar para você, e você tem um texto, Sim, você sim. pode, então, pegar melhor esses princípios aí, certo? Só Uhum. me pedir no direct que eu envio. Se o Gustavo permitir, né? Não sei se o Gustavo Claro, permite. claro, fica à vontade, fica à vontade. Tá à Então tá. disposição aí. Então a segunda pergunta que eu lancei para o Gustavo é: depois que eu estabeleço esses elementos, esses critérios para essa escolha de um futuro cônjuge, e eu acabo percebendo que tem possíveis candidatas, ou seja, mais de uma, plural. Uma vez que tem mais de uma, com tais características, qualidades, o que é que eu devo fazer? É. Interessante, né? Porque Deus ele é tão bom, né? Mas tão bom que às vezes ele nos dá opções, né? Então você pode escolher com quem se casar. Não existe esse negócio de alma gêmea, não existe esse negócio de a pessoa certa, né? Essa pessoa certa só vai existir depois que você disser o sim no altar. Quando você disse sim, essa é a pessoa certa. Até esse momento, pode ser qualquer pessoa. Né? Então, imagina se você se casa com a alma gêmea de uma outra pessoa. Você estraga toda a linhagem de almas gêmeas por aí. Isso não existe, né? Isso não existe. Então, nós podemos escolher. Isso nos mostra como Deus é bom, como Ele se importa conosco, né? Então, pode ser que você use esses princípios que a gente comentou aqui na primeira pergunta, né, como filtro, e chegue a uma lista, por exemplo, de 3 nomes. 3 garotas tementes a Deus, que têm as mesmas prioridades que você, aprovadas aí pelos seus conselheiros, né, que se encaixam nessas características aí do papel da mulher, da esposa. E aí? Cara, e aí eu que te pergunto, né? Tem alguma delas que não gosta de você? Lógico, você não vai forçar ninguém a namorar com você e a casar com você. Então essa é a primeira pergunta. Tem alguma delas que não gosta de você? Poxa, se todas se dão bem com você, beleza, né? Com qual delas você tem mais afinidade? Qual delas você acha mais bonita? Né? Espero que você não imagine, não veja isso como algo absurdo aqui, mas, cara, qual delas você acha mais bonita? Com qual você tem mais afinidade? Com qual você se dá melhor? São perguntas legítimas. Se elas passam nesses critérios aqui, né, no bom sentido da palavra, cara, escolha. Escolha e pronto. Né? Pode ser que na graça de Deus ele te dê opções. Escolha, não tenha medo de escolher. Confie naquilo que Deus lhe revelou através da palavra, confie nas pessoas que ele usou para lhe dar os conselhos, confie na soberania de Deus e escolha. E aí, de novo, né, o grande problema aqui, né, é que, como eu comentei, nós queremos ter a certeza de que nossas escolhas vão nos garantir um futuro perfeito, sem problemas, sem dificuldades. Né? A gente quer ter a certeza de que escolher tal pessoa vai garantir o casamento dos sonhos. A gente nunca vai brigar, a gente nunca vai ter dificuldade, a gente nunca vai ter problema. A gente quer garantias que Deus não nos dá, que a palavra não nos dá. E aí, mais uma vez, né, parte do processo da tomada de decisão é aprender a confiar no Senhor, entendendo que Ele é quem está no controle de tudo. E tudo que Ele faz é bom, perfeito, agradável, e que isso vai contribuir para nos fazer mais parecidos com Cristo. Então, se você viu os critérios aqui, elas se encaixam, escolha. Escolha e confie. Né? Enfim, às vezes parece um negócio meio herege nesse sentido, mas não é. Se você seguir os critérios, se ela passa por esses filtros, né, escolha. Escolha e Deus abençoe aí sua escolha. Muito bom, Gustavo, muito bom. Então, depois que eu estabeleço prioridades, eu posso então ir para os privilégios. Uhum, Privilégios preferências, né? Digamos uhum, assim. As preferências uhum, não devem vir antes das prioridades, né? Mas uhum, depois que estabelece bem a uhum, base, você pode então ir para as preferências. Muito uhum. bom.
Isso mostra como Deus leva em conta algumas coisas pessoais, às vezes, Com certeza, né? com certeza. E o homem, a mulher também considera a beleza, né? Mas o homem Uhum, principalmente, porque Deus fez o homem mais visual, né? uhum, A uhum. mulher mais se ele conversa bem, se ele é inteligente, se ele É fala verdade, é verdade. lógica no que ele fala. Porque às vezes o homem pode ser bonito como for, mas se ele não tiver essa coerência no É, falar e tudo, geralmente não. A atração não dá muito certo, não. Porque Deus me fez é. diferentes, né? E o Gustavo Uhum, colocou essa questão da beleza e falou como homem. A mulher aham, ela é bonita, aham, mas não é tanto quanto o homem. Muito bom, exatamente. Gustavo. Muito bom mesmo. Então, respondemos a primeira pergunta que vale US$ 1 milhão. Já tem muito dinheiro aí na conta, muita coisa na conta aí para você dar uma É, avaliação. A segunda também, né, respondida com muita propriedade pelo Gustavo. Você pode então estabelecer prioridades, depois é para as preferências. Não se preocupe, não tem nada de heresia nisso. Pode escolher, fica à vontade. E confie no Senhor que depois que você exatamente. escolher, o que você deve passar futuramente, Romanos 8 deve ser a sua meditação constante, Uhum, né? uhum, Gustavo, que Deus está trabalhando em nós para formar em nós uhum, o caráter perfeito de Jesus Cristo. Muito bom. exatamente. Vamos para a nossa terceira pergunta. Já passaram-se 33 minutos. E temos então mais cerca de 26 minutos. Então a terceira pergunta é: se após tomar essa decisão e casar-me, né, com essa pessoa, eu chegar à conclusão que ele agora tornou-se meu cônjuge, né? Eu escolhi esse candidato, ele tornou-se meu cônjuge, mas eu percebi mais pormenorizadamente no convívio com essa pessoa que ela era muito diferente de mim. Eu tive então muitas surpresas. Como é que eu devo proceder biblicamente? Eu devo entender que eu tomei uma decisão errada nesse momento. É uma pergunta delicada nesse sentido, né? A gente comentou sobre Romanos 8:28 e é fato, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, o bem lá é muito claro. O bem não é o que eu quero. O bem é ser parecido com Cristo. Deus pode, ele vai usar situações difíceis para moldar em nós o caráter de Cristo. Então, aqui entra a importância de confiar na soberania de Deus e entender que tudo que ele faz tem como propósito justamente nos fazer mais parecidos com Cristo. Né? Não vai ser fácil. A vida dentro de um casamento assim vai ser um desafio enorme. Vai ser um desafio enorme. A gente não tem a capacidade de transformar a outra pessoa. O máximo que nós conseguimos fazer é nos responsabilizar pelas nossas próprias atitudes e sobre como nós vamos reagir àquilo que a outra pessoa faz conosco. Né? Então, é uma situação difícil, mas, de novo, nós temos respostas na Bíblia para lidar com essa situação. Né? O aconselhamento bíblico vai ser uma ferramenta muito importante aqui, né? Ter alguém capaz de nos ensinar a aplicar a palavra de Deus às situações que aparecerem vai ser algo precioso. Se cerque de pessoas que vão te dar o suporte que você precisa nessa situação. E não é uma questão de ter errado na escolha. Né? Pessoas mudam e nós não temos controle sobre isso. Às vezes as pessoas fingem algo e nós não temos controle sobre isso. Então, se nós seguimos aí os princípios corretos, se nós ouvimos as pessoas ao nosso redor, se nós tomamos a melhor decisão possível com as informações que nós tínhamos, né, a gente tem que confiar no Senhor e entendendo que é Ele quem está no controle. E pode acontecer isso. Pode acontecer isso. Né? Por exemplo, é um âmbito aí diferente, né? Mas um exemplo que ajuda talvez a entender um pouco disso, né? Eu conheço algumas pessoas que tinham negócios aí que estavam crescendo antes da pandemia, e aí diante dessas circunstâncias, diante desse crescimento, eles decidiram expandir o negócio, crescer o negócio. Todas as informações que eles tinham mostravam para eles que era o momento de fazer isso. Só que veio a pandemia. Ninguém sabia que isso viria. Eles tomaram a decisão errada? Não. As informações mostravam algo para eles. E aí o próximo passo é o quê? Confiar que Deus está no controle, confiar que Deus vai suprir de alguma forma, que Ele vai sustentar de alguma forma. Então, pode acontecer algo assim, né, quando a gente está falando de casamento, e assim como em qualquer outra área da nossa vida. E nessa situação a gente precisa confiar que Deus tem tudo nas mãos dEle, que Ele está cuidando de nós, que Ele nos concede tudo o que nós precisamos para lidar com essas situações, e que no final das contas Ele é
a fonte da nossa satisfação. Ter um casamento bom é ótimo, é maravilhoso, mas ter um relacionamento próximo com Deus é melhor ainda. E é Deus quem nos satisfaz, é Deus quem vai suprir realmente as nossas necessidades. Então, é uma situação difícil, pode acontecer, não é necessariamente uma decisão errada que você tomou, né? É um ponto de, é uma questão de confiar em Deus, confiar que Deus ele sabe o que é melhor para nós e confiar que Ele vai usar isso para moldar em nós o caráter de Cristo. Muito bom, muito bom. Isso dá segurança que, é como o Gustavo falou, já sentamos para avaliar as decisões que fizemos. Não fizemos as decisões de forma aleatória, de forma mística, levamos em consideração os princípios que, inclusive, foi a vontade revelada de Deus. Tomamos a nossa escolha baseada em princípios mesmo, em escolhas, em conselhos, em afinidades e tudo. Fiz a minha escolha, me deparei com essas circunstâncias, realmente, como o Gustavo falou, pessoas mudam. A única pessoa que não muda é o próprio Deus, é imutável, mas as pessoas estão em constante mudança e Deus vai usar isso para transformar em nós a imagem de Cristo. A gente não usa isso de forma leviana, não tirando sofrimento. Claro que cada circunstância, como o Gustavo falou, particularizada, tem que procurar ajuda, né, Gustavo? Não deixa para procurar ajuda quando você estiver querendo assinar o divórcio, alguma coisa assim. Mas procura ajuda, mas sempre realmente pensando nisso, que Deus vai usar isso para nos transformar a imagem de Cristo. Os problemas que vão surgir no casamento, pecados, porque são dois pecadores, realmente é importante ter ajuda de conselheiros bíblicos, pastores que realmente compreendem a palavra, sabem como aconselhar, ajudar a pessoa a sair daquele problema. Mas, como ele colocou bem, Deus vai usar isso para nos transformar. Então, confiar. Fez a decisão, é essa escolha. Não, eu errei, vou me separar e fazer outra escolha. Não. Tomou essa decisão, é essa a escolha de Deus para a sua vida. Então, encara isso como a vontade de Deus, né? Tornou-se a vontade de Deus. A oculta foi revelada, agora já escolheu, disse um sim. Então, encara isso como vontade de Deus. Muito bom, Gustavo, muito bom mesmo. Então, temos mais duas perguntas cruciais também. A quarta pergunta é sobre emoções. Essa pergunta também é muito pertinente. Sobre emoções, qual o grau de importância que devo lhes conferir nesse processo de escolha de um futuro cônjuge, né? Pode comentar um pouco sobre isso? Falar sobre emoções também é sempre delicado, né? Porque a gente está falando sobre algo que é instável, né? E aí, nesse sentido, né, até uma dica, né? Pessoas que estão fora, assim, desse relacionamento emocional, normalmente elas vão conseguir ter mais clareza na hora de ver o que está acontecendo do que quem está envolvido emocionalmente. Então aqui entra muito forte a importância de bons conselheiros, pessoas que vão te ajudar a enxergar aquilo que talvez aí pela paixão, né, você não consiga enxergar. Então tenha pessoas próximas que vão te ajudar nisso, né? Mas voltando aqui, né, um pequeno parênteses que eu fiz. Por ser algo tão instável, né, porque as nossas emoções elas são instáveis, elas nunca devem ser o guia para nenhum tipo de decisão que nós tomamos, né? Ao mesmo tempo, elas foram dadas a nós por Deus e a gente não deve ignorar essas emoções. Então, como é que a gente lida com isso, né? A gente precisa tomar muito cuidado, né? Tomar uma decisão com base em emoções é como colocar o vagão na frente do trem. Isso não foi feito para funcionar dessa forma, né? Nós não fomos criados por Deus para funcionar dessa forma. Os princípios, eles são mais importantes. Eles vêm na frente, né? E a partir deles nós tomamos decisões. A partir deles nós, inclusive, treinamos as nossas emoções de forma que nós começamos a sentir aquilo que Deus espera que nós sintamos. E aí, em outras palavras, né, nós não devemos confiar em qualquer tipo de desejo, qualquer tipo de motivação, qualquer tipo de emoção que não estão sendo entregues constantemente ao controle do Espírito Santo e avaliados através aí do padrão da palavra de Deus. Aquilo que nós acreditamos sobre Deus é o que deve fornecer a direção que nós vamos seguir e também é aquilo que vai direcionar as nossas emoções. E aí, para resumir, né, uma frase assim, que é bem comum nesse ambiente aí de aconselhamento bíblico, né, aquilo que nós cremos direciona os nossos desejos, direcionam as nossas atitudes e direcionam as nossas emoções.
E aí o caminho inverso, no caso, né? Eu sinto o que eu sinto, porque eu faço o que eu faço, porque eu quero o que eu quero e porque eu creio no que eu creio. Então, no final, né, aquilo que eu sinto está baseado naquilo que eu creio. Quando eu creio naquilo que é correto, de acordo com a palavra de Deus, eu vou ter desejos que agradam a Deus, eu vou tomar atitudes que agradam a Deus e, consequentemente, eu vou experimentar boas emoções. Porque Deus, ele nos ama e ele quer que nós desfrutemos da nossa vida. Né? Deus, ele não é um tirano que está lá em cima só apontando o dedo. Ele gosta, né, de dar presentes para nós e que nós experimentemos essas boas emoções. Mas elas acontecem no ambiente da obediência. Então, eu vou experimentar boas coisas quando eu crer naquilo que é correto. Eu creio correto, eu vou desejar as coisas corretas, eu vou agir de forma correta e eu vou experimentar boas emoções. Então, as emoções, elas são meio que o final do caminho. A gente não despreza as emoções, né? Muito pelo contrário. Mas elas também não podem ser o carro-chefe nas decisões que nós tomamos. Muito bom. Maravilhoso. Realmente, muitos relacionamentos, as emoções têm sido o carro-chefe, né? É por isso que temos tido casamentos tão facilmente destruídos, porque a pessoa nem sequer parou para avaliar esses princípios, tomou uma decisão baseada só em emoções. E aí, se quem fez uma decisão baseada em princípios não está isento do sofrimento, porque vivemos num mundo, né, onde eu sou pecador, as circunstâncias, nós não estamos no céu, aqui ainda não é o céu. Você vai sofrer fazendo tudo de forma correta, né, Gustavo? Seguindo os princípios, temendo ao Senhor, não está isento de sofrimento, como João não esteve, tendo uma vida de integridade e retidão. Imagine quem só quer realmente ser levado pelas emoções, sem ter esses critérios, sem ter essas crenças baseadas na palavra de Deus. Certamente vai colher muita dor e muito sofrimento. A alegria que ele desfruta hoje, desse relacionamento que ele está achando que é o céu, vai custar caro depois, né, Gustavo? É verdade. Porque se quem fez a decisão bem sabe que pode sofrer, né, em alguns momentos, tudo, até ter dúvidas, porque as emoções elas realmente são instáveis, como você comentou, e nós mulheres sentimos mais isso. Os homens têm emoções também, mas as mulheres têm talvez mais propensões. Então é isso, muito bom, maravilhoso. Temos só mais uma pergunta e todas foram respondidas com muita maestria. O discípulo de Sacha veio representando bem mesmo. Você parece muito para ele em diversos momentos, que eu acompanho o Sacha já há uns 10 anos e muita coisa. Graças a Deus pela influência dele esse tempo juntos. Deu para perceber que influenciou bastante os pensamentos. É a Bíblia, né, Gustavo? Pois é. Exatamente. Então é isso. Quinta e última pergunta. Temos um bom tempo ainda, falta 15 minutos. Diz assim: diante de tudo que já foi dito, quais são as suas últimas palavras, suas palavras finais, direcionadas aos jovens que estão, então, desejando casar, mas se demoram nessa escolha, em especial os homens, que são os responsáveis por liderar um relacionamento, uma vez que a mulher ela pode mostrar-se receptiva, disposta àquele relacionamento, mas ela não pode, então, tomar essa iniciativa, deve ser do homem, uma vez que é o líder, né? Então, quais seriam então, os seus conselhos para ambos? Vamos lá, né? Vamos lá. Para os caras primeiro aí, para os rapazes que estão assistindo, né? Tenha um pouco de ambição, né? No bom sentido da palavra, né? Busque ser responsável, dedique-se no estudo da palavra, sirva pessoas, cresça no exercício de liderança e não tenha medo de conversar com as moças, né? Não tenha medo, né? Você não precisa ser o cara perfeito, esse cara não existe. Você não precisa ser rico, você não precisa ter carros, casas, contas bancárias recheadas, né? E o rosto aí cheio de barba para conquistar uma moça. Você não precisa disso. Se você precisar disso, ela está procurando a coisa errada. Você precisa ser parecido com Cristo. E aí você vai atrair as pessoas, moças também, parecidas
com Cristo. Né? Então, sejam ambiciosos e tomem a iniciativa. Né? Parem de dar voltas aí, né? Parem de ficar demorando muito e procurem um alvo e sigam nisso. Né? Não fiquem aí também atirando para todos os lados, isso é errado. Isso não é cuidar bem das moças da sua igreja, né? Ou de outras igrejas, não sei qual é o seu contexto aí. Não faça isso. Né? Demonstre que você valoriza aquela pessoa e dedique-se a conhecê-la, né? Exclusivamente. Né? É claro que numa conversa geral você vai conhecendo algumas, mas, cara, eu acho que essa moça, dedique-se a conhecê-la de uma forma especial, né? Converse com ela, mostre que você se importa, não fique atirando para todos os lados. Isso não é correto. Né? E assumam alguns riscos. Chame a menina para conversar, faça perguntas intencionais, com respostas que vão te ajudar a tomar a decisão que você precisa tomar. Né? Então, tenha ambição no bom sentido da palavra. Né? Essa é a dica. Né? Para de brincadeira, né? Para de viver como Você não é mais um menino, você é um homem agora, você precisa tomar decisões de homem. Né? E procure uma esposa que seja temente a Deus, que ame a Deus, que sirva pessoas. Essa vai para os caras. Né? Para as moças, né? Para as moças. Moças, tenham certeza de que a sua lista aí de exigências, né, seja uma lista bíblica e razoável. Né? Você não tem que abrir mão dos princípios, mas talvez você tenha que abrir mão de algumas preferências que você tem. Né? Então, tome cuidado com isso. Né? Não espere que os rapazes tenham capacidade de te oferecer a mesma estabilidade que o seu pai hoje tem, depois de 20 anos de casamento. Ele demorou 20 anos para ter o que ele tem hoje. Vocês vão construir algo juntos do começo. É normal que no começo algumas coisas difíceis aconteçam. Né? Então, esteja consciente disso, seja ciente disso. Né? Vocês vão construir uma vida juntos e você não vai entrar em algo que já está pronto. Então, não cobre de um rapaz de 20 anos, 25 anos, a maturidade de alguém de 45 anos. Né? Isso seria covardia com os rapazes. Isso assustaria os rapazes. Né? Não estou falando que a responsabilidade é só das moças, muito pelo contrário, a responsabilidade principal é dos rapazes, né? Como você mesmo colocou na pergunta, os rapazes têm falhado em tomar a iniciativa, mas moças, tomem cuidado também para não ter uma lista de exigência impossível, né, de ser cumprida. E aí para todos, né, rapazes e moças, ore menos para que Deus te mostre quem é a pessoa certa e ore mais para que Deus te ajude a ser essa pessoa certa. Né? Jogue fora entre aspas aqui, né? Joga fora essa lista de 20 coisas que a outra pessoa tem que ter para se casar com você e faça uma lista de 20 coisas que você deve ser para ser um bom marido ou uma boa esposa. Parte de nós. Busque ser um bom marido, busque ser uma boa esposa e pela graça de Deus, você vai encontrar pessoas com as mesmas prioridades que você. Então parte de você. Né? Ore mais para que Deus te ajude nesse processo de preparação. Né? Claro, ore também por um bom marido, uma boa esposa, ore por isso, mas ore principalmente para que Deus te ajude a crescer nessa caminhada. Né? E acredite, quando você está caminhando na estrada certa, você também encontra pessoas que estão nessa mesma estrada, que têm as mesmas prioridades. E aí, para concluir o nosso tempo, né, eu quero ler uma passagem que está lá em Josué capítulo 1, versículos 7 a 9. E aí o texto diz o seguinte: seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nesse texto, Deus ele dá uma série de ordens a Josué aqui, né? Mas nenhuma delas está ligada a saber o futuro. Ele ordena que Josué seja forte e corajoso, que ele cumpra a lei, não se desvie dessa lei, que ele medite nela e que ele não tenha medo. Se ele fizer isso, ele será bem-sucedido em tudo que ele fizer. E a segurança que Deus dá a Josué não tem nada a ver com a capacidade sobrenatural de Josué de fazer algo, mas com o fato de que o Senhor, o Deus de Josué, estaria com ele por onde ele andasse.
Então, ao invés de ficar nos preocupando com o futuro e com os detalhes dos nossos planos, né, com o nome dessa pessoa, a gente deveria se preocupar em conhecer a palavra de Deus, que é a vontade revelada de Deus para nós. Conhecer os princípios nesse processo de escolha. Quem eu devo ser? Como eu devo me parecer, né, para ser um bom marido, uma boa esposa? Né? Quais são os princípios que eu devo olhar para buscar um bom marido, uma boa esposa? Né? A gente deveria se preocupar em conhecer a palavra de Deus. A gente fica meio obcecado com as coisas que Deus não nos diz, e provavelmente Ele nunca vai nos dizer, enquanto a gente deixa de lado as coisas que Deus já nos revelou. Né? Deus, ele não é um artefato mágico, um gênio da lâmpada que a gente chacoalha e usa do jeito que a gente quer. Ele é o Deus criador do universo. Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Ele tem um plano perfeito. E Ele nos ama, e Ele cuida de nós. Ele é um Deus bom, que nos deu um cérebro para ser usado de acordo com aquilo que Ele nos colocou na palavra dEle. Ele é um Deus santo, Deus justo, que nos revela aí o caminho da obediência. E Ele é um Deus soberano e perfeito, que nos chama a assumir riscos por Ele, demonstrando confiança nele. Escolher um marido, escolher uma esposa, é uma decisão que envolve riscos, sim. Riscos altíssimos. Mas a Bíblia nos dá princípios para escolher. E que bênção é poder confiar em Deus nesse processo de decisão. Que bênção é poder ter a segurança de que, independente do que aconteça, Ele está no controle, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, ficar obcecado com o futuro não é como Deus quer que a gente viva. Porque nos mostrar o futuro não é o caminho de Deus. O caminho dele é falar conosco através das Escrituras e nos transformar pela renovação das nossas mentes. Então, o caminho dele não é uma bola de cristal, não é passarinho voando, não é sonho, não é nada disso. O caminho dele é sabedoria que nós ganhamos quando nós conhecemos a palavra, conhecemos a Cristo. Então, quando a gente não sabe para onde ir e nós somos confrontados com decisões difíceis, Deus não espera que a gente procure no escuro por algum direcionamento oculto. Ele espera que nós confiemos nele, que nós sejamos sábios e que nós tomemos decisões confiantes de que ele está no controle. Então, o segredo, né, para tudo que a gente conversou aqui, tema ao Senhor, ame ao Senhor, conheça ao Senhor, e eu tenho certeza de que você tomará boas decisões e viverá dentro da vontade de Deus, inclusive na escolha de um futuro cônjuge, um marido ou uma esposa. Maravilhoso, muito bom mesmo. Eu fui muito edificada. Já conheci alguns desses princípios e tudo, mas a revisão e a forma como o Gustavo expôs foi muito edificante para mim. Parece que certas verdades em certas fases da nossa vida fazem mais sentido do que em outras. Tivemos muitas lives esse ano com vários ensinos. Essa foi a que me tocou mais em alguns aspectos pela própria fase de vida e tudo. Muito bom, Gustavo. Eu espero que outros sejam edificados tanto quanto eu fui. Amém. Amém. Espero que possamos tomar decisões que agradem ao Senhor, como você falou. Em vez de ficar tão preocupado com a vontade oculta de Deus, se preocupe com a vontade revelada, conhece os princípios, estuda a palavra de Deus, vê os critérios, toma decisão baseado nesses critérios, baseado em afinidades e conselho. Depois que toma essas decisões, então entendeu que a vontade de Deus, vai caminhar dentro disso pela fé, como você falou. A gente tem que assumir alguns riscos, especialmente o rapaz na hora de convidar uma moça, né, para começar a se relacionar. Sabemos que não é fácil esse primeiro momento, mas Deus pode então conduzir a vida nesse sentido, e eles fazendo escolhas que glorificam a Deus, podem então glorificar a Deus dentro do casamento. Não vai ser fácil, porque dois pecadores juntos não é nada fácil, mas Ele nos assegura estar conosco e vai nos transformar em imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, é isso que importa. Cada novo desafio, vamos voltar para a palavra de Deus, para o manual, né? Gustavo, como você colocou que José, Deus disse para ele voltar para o livro, não se aparte desse livro, né? Em vez de ficar tão preocupado com o futuro, volta para a palavra de Deus que já foi revelada, que ela vai sempre nos ajudar a viver o presente. Deixa o futuro nas mãos de Deus, mas continua caminhando no presente, estudando e compreendendo a vontade do Senhor.
Muito bom, Exatamente. muito bom mesmo. Eu espero que você possa retornar aqui e nos abençoar em outro momento. Mas É, foi muito bom. é, eu agradeço pela oportunidade, agradeço mesmo, é um privilégio. É um privilégio. Espero que seja bênção aí para todo mundo que for ouvir. E eu fico à disposição aí para perguntas, para, enfim, contatos e sempre que vocês precisarem é só mandar um oi aí, a gente combina alguma coisa. Muito bom, Gustavo. Que bom que temos o seu nome, que é, tem sido difícil encontrar homens que conhecem a palavra de jovens, ainda você ainda é relativamente jovem, 29 anos, conhece a palavra de Deus, tem disposição para estudar. Realmente vão lá visitar o site dele, o WordPress, eu gostei bastante, tem vários estudos, até no livro de Ruth, que eu estou estudando agora. Então é difícil encontrarmos jovens assim, que tem tanto compromisso. Não é pastor, mas tem um compromisso ah, muito árduo na igreja, né? Como assistente do pastor e ajuda muito nessa área de ensino. Temos tido dificuldades assim com pessoas capacitadas nesse sentido. Então louvamos a Deus por sua vida. Graças a Deus. Que Ele continue usando. Abraço para Amanda, sua esposa. Que Deus Pode deixar abençoe que eu mando. meses de casado, que seja uma grande bênção. Continue desfrutando. Amém, Amém. amém. Deus. Deus abençoe o ministério de vocês também. Amém, amém. Então tá bom. Até uma próxima, Gustavo. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um abraço. Abraço. Nossa última live foi hoje. Semana que vem encerramos com chave de ouro com o David Mack. Vocês vão poder então ter um tempo de férias. Se quiser voltar e vale a pena ver de novo as lives anteriores, espero que você então possa aproveitar bastante. Essa live de hoje foi marcante, não foi? Espero que você então, tendo em vista esses princípios, possa fazer boas escolhas. Rapazes, que Deus ajude vocês. Eu sei que não é fácil essa escolha, exige muito liderança e tudo, que Deus possa guiar. E moças, ame, esperando no Senhor e avaliando as propostas com muita dependência do Senhor. Uma vez que toma a decisão, possamos caminhar, entendendo que essa é a vontade de Deus e glorificar Deus no casamento. Nos vemos segunda-feira. Até mais.